Sejam bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Hoje estamos a gravar de manhã, porque ontem não estive em casa, ontem eu não trabalhei jogo nenhum, estive a ver o jogo da seleção em modo adepto e foda-se. Ora bem, em relação ao dia de ontem, terça-feira, onde jogou a nossa seleção, tivemos apenas dois jogos, Turquia, Geórgia e Portugal, República Checa. Para quem viu o vídeo de ontem, certamente saiu lucrativo, porque tudo o que nós fomos falando no vídeo acabou por vir em relação um bocadinho com mais facilidade neste jogo do que no de Portugal, mas já vamos falar um bocadinho mais de Portugal. Em relação à Turquia-Geórgia, foi aquilo um bocadinho que nós falamos no vídeo. Geórgia com um bloco muito baixinho, Geórgia com um bloco muito baixinho, Turquia com pressão muito alta. A Turquia dominou aqui a primeira parte. Aqui a questão é o que nós falamos, que é a Geórgia é uma equipa muito perigosa, uma equipa que sai muito bem em contra-ataque, é uma equipa forte nas bolas paradas, e o que é certo é que criou perigo em todas essas condições. Fez um golo, teve muitas oportunidades de gol também para fazer na segunda parte. O resultado acaba por ser um bocadinho mentiroso, não pelo domínio da Croácia, da Turquia, mas pelas oportunidades criadas. A Geórgia teve muito perto do 3-2 e levou o 3-1 no último lance do jogo, já sem o guarda-redes na baliza, numa sequência de um pontapé de canto, se não estou em erro. E a Turquia leva de vencido. Veio a tal odd que nós falamos num ponto CT4 que não tinha tanto valor para mim, mas veio também o ambas marcam que estava acima de 2, veio o over 1,5, veio o gol da Geórgia também estava a 1,60 e qualquer coisa. Em relação, e temos de ter atenção à Geórgia, em relação ao jogo de Portugal-República Checa, veio a super odd da Bet7 de Portugal a 1,64 para a live, era uma odd cheia de valor. E aqui, vamos falar aqui um bocadinho, porque pronto, é a nossa seleção também. Um, eu acho que Portugal, eu se calhar faço parte de uma minoria, eu acho que Portugal acabou por fazer um bom jogo, a nível geral. Portugal, a República Checa jogou com um bloco muito baixinho, com os dois pontas muito recuados também, sem grande apoio, não havia ali grande jogo entre linhas, só mesmo nas transições. E Portugal, sempre que perdia a bola, recuperava a bola muito rápido, era rápido a reagir. E a República Checa, de facto, principalmente na primeira parte, não criou nada, de nada. Ou seja, Portugal teve mais do que oportunidades para fazer gol, teve mais do que este resultado é mentiroso porque podia ser um bocadinho mais volumoso. Portugal não teve enormes oportunidades de gol, mas criou muito. Acabou por facilitar um bocadinho na tomada de decisão. Houve pouco discernimento, principalmente do Rafael Leão. O Bernardo Silva pouco apareceu no jogo, mas acho que num cômputo geral, eu acho que a seleção acaba por fazer um bom jogo. Se calhar um bocadinho o que nós não tínhamos antes, aquela reação à perda, os duelos que se calhar Portugal não tinha tanto, pelo menos antes, e eu gostei de ver isso ontem. Agora, obviamente, as substituições acabam por surgir um bocadinho tarde, há pouco risco na abordagem da meia distância, há poucos jogadores portugueses a rematar de fora da área, que a República Checa convidava um bocadinho a isso, e há muita qualidade por parte de Portugal. Não falo de Cristiano, porque o Cristiano estava um bocadinho mais dentro da área, mas principalmente Bruno Fernandes e Vitinha tinham muitas oportunidades de rematar de fora da área, e tentavam sempre o passe, tentavam sempre jogar entre linhas, tentavam sempre aquele rasgo interior. É o que é a estratégia. Chovia também muito em Leipzig ontem, também não sei se isso ajudou, mas acho que Portugal fez um bom jogo. Peca, obviamente, por tardio aqui o golo, surge depois já das substituições feitas aos 90 minutos para mexer um bocadinho as águas. Isso será, se calhar, o ponto mais negativo do jogo de ontem. A nível de geral, terão sido as substituições aqui um bocadinho tardias. Em relação à República Checa, pouco deu para perceber, bloco baixíssimo, as saídas da República Checa eram sempre anuladas por Portugal. Nuno Mendes acaba por fazer um bom jogo ali como central. Houve muita gente que criticou a entrada do Inácio, estamos a perder, vamos meter o Gonçalo Inácio. É um bocadinho relativo, o Gonçalo Inácio entrou mais para a construção do que para defender, até acabou por defender bem. Teve lá um ou outro duelo, porque a seleção aqui teve um mau momento, até quando chega aqui ao gol do empate, foi o pior momento da seleção, depois do gol deles. Mas eu acho que depois daqui é que se demorou muito a mexer. Entrou aqui já no finalzinho o Pedro Neto, que fez a jogada até foi, acho que, se não estou em erro, foi Gonçalo Inácio que meteu a bola no Pedro Neto. Pedro Neto fez uma boa jogada individual, e depois o Chico Conceição, alguma felicidade da maneira como é que a bola sobra para ali, mas o que é certo é que ele esteve lá, fez o gol, e isso é que importa. E Portugal teve uma vitória importantíssima. Não esquecer, Portugal na próxima jornada joga contra a Turquia. O jogo é na Alemanha, mas acreditem, no estádio vai ser praticamente tudo turco. E se Portugal não vence este jogo, iria para esse jogo com uma pressão gigante. E agora é basicamente só disputar quem chegará em primeiro lugar no próximo jogo, quem o vencer. Portanto, veio a vitória de Portugal, veio ambas marcas no Turquia e Geórgia, veio o over 1,5. No fundo, no mercado, correu tudo bem. Um,
podia nem não ter, aqui veio com mais velocidade, aqui podia não ter corrido tão bem, mas tivemos alguma felicidade, mas o jogo foi todo de Portugal. Quem gosta de trabalhar pontapés de cantos como eu em live, eu ontem só fiz uma entradita na primeira parte, porque de facto o padrão era óbvio, mas não tive a trabalhar o jogo por inteiro, tive mais em modo adepto. Portanto, virando aqui um bocadinho a ficha para os jogos de hoje, arranca a segunda jornada, temos um Croácia-Albânia para o grupo B e temos um Alemanha-Hungria e Escócia-Suíça para o grupo A. A Alemanha joga contra a Hungria, Escócia joga contra a Suíça, Croácia 0 pontos, Albânia 0 pontos, Alemanha 3, Hungria 0, Escócia 0 e Suíça 3. Arrancamos aqui para o primeiro jogo, Croácia-Albânia. Jogam em Hamburgo. É o segundo estádio que eu já vejo da Bundesliga 2 neste Mundial, neste Europeu. É interessante. São poucos os países que conseguem fazer isto. É obviamente que o Hamburgo é um clube histórico, mas é interessante. Já jogou-se em Düsseldorf, acho que foi a França ou a Bélgica que jogou em Düsseldorf na passada segunda-feira. É sempre interessante ver estes estádios aqui. Mas pronto, Croácia-Albânia, em relação. Eu vou aqui buscar um bocadinho dos meus apontamentos, se bem que isto já não tem tanto a ver, se calhar, quanto isso, mas em relação à Croácia, se jogar Juranovic haverá mais largura, se jogar Stanisic haverá mais jogo interior, Sousa pela esquerda tem boa jogada à área, Sousa que não jogou contra a Espanha, Modric tem mais liberdade com bola dos três meios, devido a dúvidas de quem joga na frente, estão sempre a alterar, e mesmo no jogo contra a Espanha alteraram durante o jogo, se jogar passa a lixa na direita jogará muito por dentro, e Kramaric deverá jogar a PL, Croácia sente-se confortável em todos os momentos do jogo, portanto eu acredito que a Croácia tenha aqui um bocadinho, ou muito mais de bola do que teve no jogo contra a Espanha. Ainda assim temos de ter em conta que a Albânia perdeu contra a Itália, a Croácia perdeu contra a Espanha, há necessidade das duas equipas. E eu acredito que a Albânia compra aqui um bocadinho este empate, e depois ainda tem um último jogo contra a Espanha, mas eu acho que se calhar a Albânia vê aqui uma oportunidade de sonho de ficar em terceiro lugar, pelo menos, ok? Porque a Albânia, se vence aqui o jogo, tem uma probabilidade muito grande de ficar pelo menos em terceiro lugar. Faz 3 pontos, a Croácia vai para o último jogo contra a Itália com 0 pontos e a Albânia já tem 3 pontos. Vence aqui em confronto de golos a Croácia, porque vencendo hoje, pelo menos um golo de diferença irá ter em relação à Croácia. E a Croácia perdeu 3-0 contra a Espanha e a Albânia perdeu 2-1 contra a Itália, portanto leva aqui um bocadinho de vantagem. Não concordo, eu percebo, mas não concordo com esta odd 1.48 da Croácia. Acho que a Croácia é bem mais forte, mas poderemos ter aqui um risco um bocadinho alto nesta odd e podemos ter aqui uma Albânia a ir um bocadinho para cima. Uma odd que eu gosto de trabalhar, já vos vou dizer o que é para mim a oportunidade do dia, ok? Mas o modo que eu gosto, que eu acho que pode ser interessante, o over 1,5 1.32, já vos falei sobre estas odds, o over 2,5 1.99 gosto muito, porque mesmo que a Croácia vença, vamos imaginar que algum destes jogos arranca com um 2-0, daí eu dizer em relação a ambas marcam, eu tenho muitas dúvidas que este jogo possa ficar 1-1, ok? Porque iremos ter sempre exposição, porque a Croácia com o 0-0 não é interessante para a Croácia, portanto iremos ter exposição da Croácia. O empate pode ser um bocadinho mais interessante para a Albânia, mas para a Croácia não é. E, obviamente, caso alguma destas equipas esteja a perder um 0 ou 2-0, irá haver uma exposição grande. Portanto, eu até acredito mais que possa surgir aqui um possível 3-0 do que um 1-1. Não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a dizer. Eu acredito que possam marcar as duas equipas, obviamente, mas eu acho que se marcando as duas equipas, uma delas irá ganhar. Ou pelo menos eu acho que vocês estão a perceber o que eu estou a dizer. Portanto, eu gosto desta odd de 1.99 para este jogo do Croácia-Albânia. Em relação ao jogo da Alemanha contra a Hungria, temos aqui um super favorito, odd de 1.28 da Alemanha contra a Hungria. Esta odd não estaria assim se não fosse a primeira jornada. Nós tivemos uma primeira jornada, uma Alemanha super dominante contra a Escócia. Venceram 5-1 o jogo. O gol da Escócia nem sequer devia ter existido, entre aspas, a nível de meritocracia, mas também a Escócia ficou com menos um jogador na primeira parte, o jogo ficou completamente frio na primeira parte, mas muito mérito da Alemanha em ter conseguido essa vitória relativamente cedo no jogo. E depois a odd é tão baixa, não só em relação a esse jogo, como também ao jogo da Hungria contra a Suíça. A Hungria ficou muito abaixo das expectativas no jogo contra a Suíça, principalmente na primeira parte. Eu tinha a Hungria a passar juntamente com a Alemanha, e a primeira derrota da Hungria contra a Suíça basicamente hipotecou essa passagem em segundo lugar. Portanto, daí a odd ser tão baixa por parte da Alemanha, onde neste momento é um 28 e para a Hungria há 10. E eu percebo aqui um bocadinho o mercado. Agora, eu não entro aqui a favor da Alemanha com odd tão baixa, não gosto de trabalhar este tipo de odds. O over 2,5 também parece um bocadinho escasso a 1.52, porque eu não sei até que ponto é que a Hungria tem capacidade de ferir esta Alemanha, porque do que eu vi da Suíça, a Hungria teve muitas dificuldades em sair. Eu não sei se Loac Nego já vai estar
apto ou não. É um jogador muito importante na saída de bola da Hungria, porque a Hungria sai muito atrás e em largura sai muito pelo Kerkez de um lado e pelo o Nego do outro. Jogou só o Kerkez, não jogou o Nego, jogou um ala muito mais anterior do lado da Hungria, eu agora não me lembro do nome, e a Hungria teve muitas dificuldades em ser pela esquerda, porque o Kerkez fez um péssimo jogo e a equipa da Suíça pressionou muito esse lado e a Hungria teve muitas dificuldades em sair e a Suíça dominou completamente, principalmente a primeira parte. Depois acabou por marcar a Hungria na segunda e depois a Suíça no fim sentenciou o jogo com o terceiro golo. Portanto, em relação a odds e mercado, eu aqui é onde eu vejo menos valor possivelmente. Podemos trabalhar aqui alguma coisa no mercado de cantos na primeira parte se nós tivemos uma Alemanha pressionante. Ainda assim, nós tivemos essa Alemanha no jogo contra a Escócia. Nós podemos ver aqui nos cantos, nós tivemos essa Alemanha contra a Escócia. Mas o que é certo é que a Alemanha contra a Escócia teve 5-0 em cantos e, se não estou em erro, foram todos na segunda parte. Portanto, não tivemos uma Alemanha dentro do meio-campo da Escócia a empurrar a Escócia para trás. A Escócia, que até tem alguma saída de bola e gosta de pressionar relativamente alta, a Alemanha não deixou. Vai ter de fazer isso contra a Suíça, por isso é que eu acho que aqui está o maior valor do mercado, está aqui. Já vamos falar do jogo. 5-0 contra a Escócia em cantos. Mas vieram todos a segunda parte, se calhar até numa consequência da expulsão da Escócia. A Escócia, mesmo a perder, foi encostada atrás na mesma, porque de facto não tinha condições de sair. Ainda assim, nos últimos dois jogos da Alemanha tivemos 13 cantos contra a Grécia, 11 cantos contra a Ucrânia. Se virmos aqui um bocadinho no sentido da primeira parte, a Escócia teve, mas se virmos aqui no sentido da primeira parte, a Alemanha nos últimos 10 jogos teve apenas 3 jogos em que teve mais do que 2 cantos, contra a Ucrânia, contra a México e contra os Estados Unidos. Portanto, foram 3 jogos amigáveis. Eu não vi estes jogos, eu vi estes últimos 3 jogos da Alemanha e de facto há um bloco alto, mas não há uma tendência gritante, pelo menos de jogo, de padrão de jogo, para a Alemanha ganhar cantos. Portanto, tenham atenção ainda assim a trabalhar esse mercado. E em relação ao jogo, portanto, a nível pré-live não vou fazer nada na Alemanha. Em relação ao jogo da Escócia contra a Suíça, para mim surge aqui a melhor oportunidade do mercado, com odds que para mim não fazem grande sentido. Para mim, a grande oportunidade do mercado de hoje, não vou dizer a vitória da Suíça a 1.89, vou dizer o acima de 2 a 1.65 e o mais de 2 golos e meia, 2.21, para mim é aí que está todo o valor para o dia de hoje. Temos uma Escócia com 0 pontos, temos uma Escócia a precisar de fazer pontos. O último jogo da Escócia contra a Hungria, e já pode ser só a disputar o terceiro lugar e até pode nem chegar para os melhores terceiros. 3 pontos não é garantia de chegar para melhores terceiros, portanto tem que ter assim atenção. A Escócia, que a nível de golos levou 5 batatas da Alemanha, acabou por fazer um golo, portanto a diferença de golos é de menos 4, mas já é uma diferença de golos um bocadinho pesada para um possível terceiro lugar. Portanto, a Escócia tem mesmo de ir atrás da Suíça, e a Suíça vencendo hoje garante basicamente a passagem aos oitavos de final. Portanto, eu vejo aqui um jogo muito aberto, eu vejo aqui um jogo com muita propensão a golos. Se nós vimos aqui os últimos jogos da Escócia, a Escócia sofreu contra a Alemanha, sofreu contra a Finlândia, sofreu contra a Norte-Irlanda, sofreu contra a Holanda, sofreu contra a Noruega, contra a Geórgia, contra a França, contra a Espanha, contra a Inglaterra. Portanto, temos aqui uma tendência muito grande da Escócia sofrer golos, apenas não sofreu de Gibraltar, e mesmo em relação a golos marcados, marcou contra a Inglaterra, marcou contra a França, contra a Geórgia, contra a Noruega, contra Gibraltar, contra a Finlândia, e acabou mesmo por marcar contra a Alemanha, apesar que este gol veio aqui um bocadinho à balda. Em relação ao lado da Suíça, temos a Suíça a fazer 3 golos na Hungria, num jogo super aberto, principalmente na segunda parte. A Suíça marcou contra a Áustria, marcou contra a Estónia, contra a Irlanda, ficou a 0 contra a Dinamarca e contra a Roménia, marcou contra o Kosovo, contra a Israel, 3 golos contra a Bielorrússia e 3 golos contra a Andorra. Numa qualificação um bocadinho tremida até da Suíça, a Suíça aparece aqui de cara um bocadinho lavada no europeu, fez um excelente primeiro jogo e acredito que volta a repetir aqui um bom jogo. Agora, acredito que seja um jogo muito mais over do que o mercado precifica. Se depois o jogo for um jogo com 1-0 ou com 1 golo, ou com 2 golos no mínimo, no máximo, eu aqui dou razão ao mercado, ainda assim, na minha opinião, eu acho que o valor está do lado de lá, está do lado do over. Odds de 1.40 do over 1,5, 1.65 acima de 2 em que 2 gols anulam, e odd 2.21 num over 2,5, num jogo que eu prevejo que seja um jogo aberto. Para mim faz todo o sentido, e para mim está aqui a grande oportunidade do mercado, é trabalhar os golos no lado da Escócia contra a Suíça. Acredito que ambas marcam também a 2.02
acima de 2 a 1.75, over 2,5 a 2.21, para mim é aqui que está o valor todo. Pode haver aqui algum valor em relação à odd da Suíça a 1.89, mas eu acho que isto aqui é um bocadinho de especulação, porque a Escócia, acredito que a Escócia cria aqui algumas dificuldades, porque a Escócia vai pressionar alto, a Escócia vai tentar fazer golo, a Escócia vai para cima, vai dar espaço à Suíça, mas vai para cima, vai pressionar e vai criar aqui alguns frições, pelo menos é aquilo que eu espero para o jogo, vai criar aqui alguns frições à equipa da Suíça, porque lá está, a Escócia tem de fazer pelo menos pontos hoje. A derrota não chega, por outro lado, a Suíça se vencer garante praticamente o segundo lugar. Portanto, eu acho que não vão haver aqui grandes cautelas, principalmente se alguma equipa estiver na frente, se o jogo estiver empatado. Maltinha, por hoje é tudo. Muito obrigado a todos que continuam desse lado. Se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam like no vídeo, comentem, que eu gosto muito dos vossos comentários. Se quiserem criar conta na Bet7, criem conta, o link está no primeiro comentário fixado. Muitas vezes é o único, enfim, vocês não comentam. O comentário está fixado com o link da Bet7. Usem o código Big Mac, criem conta, tem 100% de bónus no primeiro depósito, é 250 euros mais 77 free spins e ainda se habilitam a participar no giveaway. Se vocês quiserem saber o que é que se passa no giveaway, são 50 euros que nós damos todas as semanas na stream. Sigam a stream, os links estão todos aqui em baixo. Sigam também o Telegram. Se quiserem, deem uma vista de olhos no Patreon. No Patreon saem apostas pré, apostas live, challenge, tudo e mais um par de botas. Temos tido excelentes, o europeu tem sido espetacular do lado do live. Subscrevam, façam as vossas merdas, testem, façam cenas. Muito obrigado a todos, tenham juízo, não quebrem a vossa banca, tenham gestão de banca, tenham gestão emocional. Os dias não acabam, os campeonatos e os jogos não acabam no dia em que vocês estão a fazer ou no dia em que vocês perdem dinheiro, ok? Muito obrigado a todos e até. Aliás, antes disso, de relembrar, hoje iremos fazer live durante a tarde toda, com pausas, mas iremos fazer os 3 jogos em live, portanto, até lá e até ao próximo. Bom dia, boas apostas.